Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula de linguagem jurídica do curso de Direito da Faculdade de Belas Artes. Para a aula de hoje, a gente vai continuar, o tópico da semana passada, que é argumentação e retórica. Só que mais precisamente aí na aula de hoje, a gente vai falar mais sobre os argumentos, não de argumentação e retórica em si, nós vamos falar de argumentos, tá? Então, antes da gente entrar mais na matéria, eu gostaria de dizer para vocês que nós estamos usando 2 livros, tá, para essa aula de hoje, que são o livro Tratado da Argumentação, da dupla Perelman e Taiteca, e Introdução à Argumentação, do Olivier Ribou, tá? Então vamos para a aula de hoje, continuando aí o tópico da aula passada. Para isso, nós vamos entrar, nesse tópico aqui, que é o tipos de argumento. Mas antes de entrar aí na classificação proposta pelos autores, tá? A gente tem que se questionar, se na velha retórica existia alguma divisão, tá? E eu já vou responder para vocês que sim. Aristóteles dividiu em 2 grupos, tá? Os tipos de argumentos, em indutivos, ou exemplo, e os dedutivos, que ele também chamava de entimema, ok? Então, nós temos que o Tratado da Argumentação, o livro da dupla Perelman e Taiteca, estuda de forma diferente a relação dos argumentos com as premissas, onde um topoi, ou seja, um lugar, e lembrem-se que aqui lugar é entendido como argumento, permite propor uma premissa, ok? Perelman e Taiteca, eles exemplificam a existência de premissa com o argumento com a seguinte frase, tá? Tendo cuidado dos pássaros, Deus não negligenciará as criaturas racionais que lhe são infinitamente mais caras. Aqui nós temos a proposição na forma de um entimema, que se baseia numa premissa maior implícita, qual seja, o que Deus dá aos insignificantes também o fará a quem não for insignificante, tá? Então a ideia é que Deus cuida das criaturas irracionais, os pássaros, então ele também vai cuidar das criaturas racionais, nós humanos, ok? Antes, contudo, entretanto, de nós entrarmos nessa esfera dos tipos de argumento, nós devemos trabalhar o que o professor Olivier Ribou chamou de elementos do acordo prévio, tá? Que são eles fatos, verdades e presunções, como o primeiro. O segundo, os valores e o preferível. O terceiro, os lugares do preferível, tá? Isto posto, nós vamos então para o primeiro deles, que é fatos, verdades e presunções. O grupo fatos, verdades e presunções deve ser dividido em seus 3 nichos. Então vamos trabalhar primeiro o fato, tá? O que nos faz perguntar, o que é um fato? E aqui eu vou trazer para vocês a resposta parafraseada do Olivier Ribou para essa pergunta, que para ele fatos são, na verdade, uma verificação que todos podem fazer, que pode ser imposta, portanto, a um auditório universal. E aqui eu vou fazer um pequeno parênteses para vocês lembrarem de auditório como o auditório da aula passada, ok? O conceito de auditório aqui continua sendo o conceito de auditório tratado na aula passada, ou seja, o ouvinte. Tá? Fechando esse parênteses, o próprio Olivier Ribou diz que os fatos eles podem ser contestados, ok? E aí a gente se pergunta, tá, e como eu vou contestar um fato?
tá? Então, o fato pode ser contestado, primeiramente, por alguém competente, ok? Ou seja, algum especialista dentro do assunto que o fato está inserido. Exemplo, tá? Antigamente, acreditava-se que era fato que o Sol girava ao redor da Terra. O fato foi contestado e hoje sabemos que a Terra gira em torno do Sol. Assim como sabemos que a Terra é um tipo de esfera e não plana. Tá? Em seguida, a gente também pode contestar o fato demonstrando a incompatibilidade deste fato com outros fatos já devidamente comprovados. Tá? Então, se a gente tem aí um fato, nós também podemos ter um outro fato que contesta este mesmo fato. Tá? E por fim, nós podemos contestar os fatos através da sua interpretação, que é a contestação do valor do fato enquanto argumento. Ok? Explicado o fato, nós vamos para o segundo nicho, que são as verdades, que para Olivier Ribot são ainda menos diretas. Elas são, portanto, nexos necessários, como, por exemplo, as fórmulas físicas, ok? E aí a gente cita que força igual a massa vezes aceleração, né? Isso seria para ele uma verdade, são menos diretas. Ou ele também diz que elas podem ser prováveis, como uma lei tendenciosa, uma lei tendencial, tá? Nas palavras do próprio Olivier Ribot. E por fim, aí, né, saindo do segundo nicho, nós vamos para o terceiro nicho, que são as presunções. Elas possuem uma função primordial, tá? Que é a busca da verossimilhança, ou seja, o aceite de todos até a admissão da prova em contrário. Neste grupo, ele enquadra, por exemplo, a presunção de inocência, tá? Que é o que? Cabe a quem alega a realização do crime prová-lo, tá? Então, para ele, né, o Olivier Ribot, junto com ele está fazendo uma releitura de Perelman e Taiteca, ele encaixa aqui a presunção. Só que para finalizar esse tópico de fatos, verdades e presunções, eu gostaria de ressaltar um sábio escrito do próprio Olivier Ribot, que é, abre aspas, em todo caso, a presunção varia segundo os auditórios e as ideologias. Assim, para um conservador, o costume não precisa ser justificado, e sim a mudança. Para um liberal, o que não compete justificar é a liberdade, mas sim a coerção. Para um socialista, a igual é de direito, cumprindo justificar a desigualdade. E aqui, perdão, gente, eu escrevi errado. A igualdade é de direito, cumprindo justificar a desigualdade. O orador, portanto, precisa conhecer as presunções de seu auditório. Ok? Fecha aspas. Finalizando, né, a gente passa então para o segundo grupo, que são os valores e o preferível. Esse é um pouquinho mais curto, então nós temos que os valores estão ao mesmo tempo tanto na base quanto no fim da argumentação. Ok? Eles servem tanto quanto base quanto como finalidade, pois é impossível nos domínios argumentativos, e aqui nós podemos elencar tanto o universo jurídico, político, quanto o estético, ético e tantos os outros, tá? Dissociar os juízos de valor para atingir a objetividade. Isto, pois, o debate entre o inocente, o culpado, o útil ou nocivo, entre outros, são formulados de forma empírica, sob a sua valoração. Tá? Então, Perelman e Taiteca distinguem dois tipos de valores. Os abstratos, como a justiça ou a verdade, que se fundam na razão, e o segundo, os concretos, que são nação, religião, que exigem virtudes, tais como obediência e fidelidade. Tá? Então a gente agora passa para o terceiro grupo, que são os lugares do preferível.
Perdão. Esses lugares do preferível são lugares onde se recorre a valores ainda mais abstratos, em que expressam o consenso generalíssimo e que podem ser divididos em três, tá? Então vamos lá. Lugares da quantidade é o primeiro. Neste universo, né, leva-se em consideração a argumentação pelo todo, por aquilo que é o bem maior, o mais durável, ou o seu oposto, o mal menor, tá? Os lugares de quantidade, o que determina o uso obrigatório é o comum, o mais frequente, tá? E aqui eu trago um exemplo, vocês todos vão se lembrar, que quando você é criança, né, você pede algo para sua mãe e o argumento clássico da criança é, abre aspas, mas todo mundo vai, fecha aspas. E ela contra-argumenta, respondendo aí, né, a forma clássica, a resposta que comprova que toda mãe é o abre aspas, mas você não é todo mundo. Fecha aspas, tá? Então aí nós temos os lugares da quantidade, a explicação do todo, ok? Passamos então para o segundo, que são os lugares da qualidade. Neste ponto, a gente substitui o todo pelo singular. A experiência única passa a ser preferível. Enquanto se despreza o banal, substituindo o comum, o mais frequente, pelo original. Tá? E aí o terceiro, os lugares da unidade, né? Ele nada mais é do que uma junção dos dois primeiros, tá? Ele tem que o que é o único, é por si só superior. E ele segue, por exemplo, o pensamento platônico, né, o pensamento de Platão, onde na hierarquia dos valores, o grau mais baixo é o do múltiplo. Tá? E que quanto mais o sábio se eleva, mais próximo do uno, do ser verdadeiro, do valor absoluto, ele vai acabar se encontrando. Tá? E com isso, a gente finaliza esse primeiro tópico, tá? Que é exatamente, peraí que eu já... os elementos do acordo prévio, tá? Aqui a gente finaliza os elementos do acordo prévio, porque é o que é, na verdade, esse acordo prévio. O acordo prévio entre o orador e o auditório. Então são esses os elementos necessários, tá? Que compõem, que vão fazer a composição entre a enunciação do orador e do seu auditório, tá? E com isso a gente passa, enfim, para os tipos de argumento. E Pellerman e Taiteca, no seu livro, eles vão distinguir os tipos de argumento em 4. O primeiro, eles chamam de os quase lógicos. O segundo, os que se fundam na estrutura do real. O terceiro, os que fundam a estrutura do real. E o quarto, os que dissociam uma noção. Tá? Então a gente vai falar do primeiro, os quase lógicos. Embora a ideia de algo quase lógico seja de toda forma inadmissível, pois o argumento ele ou é lógico ou ele não é lógico, o termo quase lógico se funda na presença de um princípio lógico, tá? Tais como a identidade ou transitividade. Porém, ele pode ser refutado. Dito isso, a gente vai agora para os seus subtipos. O primeiro é contradições e incompatibilidade. Aqui a gente tem o exemplo do abre aspas, branco e não branco, fecha aspas, enquanto contradição. E embora, né, seja rara a existência na argumentação dessa contradição, né, a pessoa apresentar falando algo que é e não é ao mesmo tempo, ainda pode vir a aparecer. Porém, é possível admitir a existência da incompatibilidade. E
que para algo ser considerado incompatível, ele deve ser analisado através do meio e da cultura do orador, tá? O meio e a cultura que o orador está inserido. Então, o Olivier Ribot ilustra, por exemplo, uma pessoa que é comunista e funcionária pública. Ideias antagonistas entre si que são incompatíveis em algumas culturas ocidentais, por exemplo, aqui no Brasil, tá? Enquanto que em outras não é considerado, né, essas ideias incompatíveis. Para que se possa rejeitar essa espécie de argumento, né, existem duas maneiras. A primeira é pela lógica, dissociando os conceitos, ou seja, afastando um do outro, e a segunda de uma forma empírica, que é buscando a conciliação pela razão, né? Aí eu trago para vocês o que se fazer, né? O que fazer quando se ensina a uma criança que não se deve mentir e que se deve obedecer aos pais. E aí o pai vira e pede, né, manda que a criança minta, né? Nós temos que a incompatibilidade das ideias, nesse caso, é latente ao fato que a gente vai associar a ideia do nunca mentir e sempre obedecer. Então, como a gente solucionaria? Como a criança vai solucionar isso na cabeça dela, né? Então, fica aí essa pergunta para vocês, tá? Não existe propriamente uma resposta, tanto no livro quanto no que nós podemos ensaiar. Tanto é que vai ter crianças que vão mentir e vão ter crianças que não vão desobedecer, né? Quer dizer, que vão desobedecer o pai. Por quê? Aí entra numa gama infinita de possibilidades, que seria, por exemplo, desobedecer uma ordem injusta não é desobedecer a ordem. Obedecer a ordem que seria injusto, né? Por exemplo. E aí nós vamos em outros tantos argumentos que poderiam favorecer tanto um lado quanto o outro, tá? Mas dentro da seara aí dos argumentos contraditórios, né? Nós podemos entrar aí na autofagia, que é quando a contra-argumentação consiste em mostrar que a argumentação se destrói por si só, e pela ironia, que condensa o argumento pelo riso, utilizado para combater os argumentos ridículos, tá? Depois, nós temos o segundo tópico, que é o identidade e regra de justiça. Aqui vale destacar, tá, a existência de outros argumentos que apelam ao princípio de identidade, ou seja, que A é A e B é B, porém não se reduzindo sucintamente a eles em si próprios, tá? A ideia por trás dessa tautologia, ou como o Olivier Ribot chama de pseudotautologia, neste caso a gente vai exemplificar pelo, abre aspas, negócios são negócios, fecha aspas, onde a ideia é que não se espera envolvimento de outra forma que não o envolvimento profissional. E outra forma, tá, é o que o Olivier Ribot traz o exemplo do mulher é mulher, tá? A ideia de que o primeiro mulher aí significa o ser feminino, enquanto que o segundo pode ser utilizado para uma característica tida como feminina, como zelosa, frágil, entre outros. E lembrando, eu estou usando as palavras, nesse caso, do próprio Olivier Ribot, tá, gente? Não fiquem bravos comigo. Então, voltando. A ideia central do princípio da identidade, enquanto argumento, é tratar igual os iguais, como no olho por olho, dente por dente, tá? Então, com isso explicado, a gente passa para o terceiro, que são os argumentos quase matemáticos. Aqui, nesse espaço, nós temos a utilização de fórmulas matemáticas, como, por exemplo, aquela máxima que se aprende na época de escola quando a gente estuda multiplicação, tá? E aqui recebe o nome de transitividade.
que é o mais com mais é igual a mais, ou seja, o amigo do meu amigo é meu amigo. Mais com menos igual a menos, ou seja, o amigo do meu inimigo é meu inimigo. Menos com mais igual a menos, ou seja, o inimigo do meu amigo é meu inimigo. E por fim, o menos com menos igual a mais, ou seja, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, tá? E aqui nós temos que fazer um bem bolado cerebral, né? Porque a argumentação aqui não seja exatamente lógica. Pois você tem o direito de não gostar de uma pessoa que seu amigo gosta e tem o direito de gostar de uma que ele não gosta, né? Então nós não temos uma relação lógica com a frase, tá? O silogismo aqui apresentado incita, na verdade, a presunção de confiança e se refere explicitamente ao tratamento, pois nas palavras do Olivier Ribot, já que você é amigo do meu amigo, vou tratá-lo como tal, ok? Outro argumento com princípios matemáticos é o da divisão. Se agora a gente viu a multiplicação, agora nós vamos ver a divisão, tá? Em que pese o entendimento de que divide-se um todo em partes, na busca por mostrar as características do todo. Então nós temos o todo, vamos dividir ele em partes, e em cada uma dessas partes nós vamos buscar as características do todo, ok? Na qual a gente chega na máxima de quem pode o mais pode o menos. Embora, nesse caso específico, nós devemos nos ater a falar dentro da mesma esfera de atuação. Por exemplo, médicos e enfermeiros, tá? Os dois são da área da saúde, mas eles não têm a mesma atuação. O enfermeiro, ele vai fazer o acompanhamento médico, mas vai fazer o acompanhamento do médico e tem algumas funções específicas de enfermeiro. O médico, em tese, ele faz o mais. Ele vai fazer a cirurgia, vai fazer a prescrição, etc. Então, quem pode o mais, pode o menos. Então, seria a ideia de que o médico poderia fazer as atribuições do enfermeiro. E isso não é verdade, porque eles não estão na mesma esfera de atuação. Eles estão ambos na esfera da saúde, ok? Só que dentro da esfera da saúde tem a esfera do enfermeiro e tem a esfera do médico. A ideia do quem pode o mais, pode o menos, foi aquilo que eu expliquei em algumas aulas para trás, que seria, por exemplo, a hierarquia de advogado sênior, né? Advogado sênior, advogado pleno, advogado júnior, ok? Todos eles são advogados. Então, o advogado sênior pode fazer aquilo que o pleno faz e o pleno pode fazer aquilo que o júnior faz, ok? Passemos então, né, para o quarto subtipo, que é a definição. Diferente dos outros que nós observamos até agora, os conceitos, tá, do Tratado da Argumentação de Perelman e Taiteca, que aqui nós vamos dizer, estamos olhando com os olhos do Olivier Ribot, aqui a gente vai ver, na verdade, a própria interpretação do Olivier Ribot, tá? Nos anteriores a gente viu, através dos olhos do Olivier Ribot, a interpretação dele do texto do Perelman e Taiteca, e agora nós vamos ver a própria interpretação do Olivier Ribot, tá? Ele traz que a definição é um caso de identificação, pois com ela se pretende estabelecer uma identidade entre o que é definido e o que define, de tal modo que se tenha o direito de substituir um pelo outro no discurso, sem mudar o sentido, tá? E aí eu trago o meu exemplo, que é o quê? A substituição do termo homem enquanto ser humano. Vocês vão ver muitos trabalhos, a gente mesmo fala, escreve, né? A gente substitui o termo ser humano, né, quando a gente vai falar, pelo termo homem. Né, o homem das cavernas, né? Lá existiam mulheres também, mas a gente substitui o ser humano por homem, tá? Então aí nós temos essa substituição. Só que ele vai dividir, né, essa definição em 4 tipos. A primeira é a normativa, que na verdade é uma denominação, pois ela impõe como convenção o uso de uma palavra. Não é a verdadeira e nem a falsa. Tá? Em segundo lugar, nós temos a descritiva, que ele também chama de real, ou seja, é aquela que pretende enunciar o uso,
tá? E aqui vocês têm que entender o uso como o sentido do uso do cotidiano, tá? Do termo definido. Pode ser verdadeira ou pode ser falsa, caso não descreva realmente o uso do cotidiano. A terceira é a condensada. Neste caso, vocês devem entender como enxuta, ou seja, aquela comprimida, restrita às características essenciais, omitindo uma parcela do todo, tá? E a última divisão é a oratória, que por fim é a definição imperfeita, pois o que define e o que é definido não são realmente permutáveis, ok? Assim sendo, nós temos que toda definição é, por si só, um argumento, por impor, né, nessa definição um determinado sentido. Passemos então para o segundo tipo principal, que são os argumentos fundados na estrutura do real. Vamos lá. Aqui a gente pode ver que, ao contrário dos primeiros, eles não vão se apoiar na lógica, mas sim na experiência. Tá? Nós temos então a mudança, ainda que gradual, do implicar para explicar. Tá? Vejamos então, né, agora os seus subtipos. Tá? Vamos para o primeiro grupo, que é sucessão, causalidade e argumento pragmático. Tá? O primeiro ponto desse grupo, ele vai se referir à sucessão de fatos e deles inferindo um nexo causal. Tá? O Olivier Ribot cita, por exemplo, a seguinte situação: um exército sempre tem informações sobre seus inimigos, logo é possível inferir que o seu serviço de inteligência é extremamente bom. Tá? Isso é uma sucessão de fatos que mostram um nexo causal. Tá? Mas essa presunção não se mostra científica, porque não se dá para provar ela exatamente, tá? E exatamente esse nexo causal que eu falei é a causalidade do título, tá? Que é essa sucessão natural e esse logo apresentado no exemplo. Por outro lado, o argumento pragmático é aquele que permite apreciar um ato ou um acontecimento em função das suas consequências favoráveis ou desfavoráveis. O exemplo dado se dá no questionamento: por qual razão adotar uma lei que não seja o conjunto de benefícios que dela se pode esperar? Ok? Então, o questionamento, né, aqui do argumento pragmático é que você só vai fazer uma coisa em função das suas consequências favoráveis ou desfavoráveis, tá? Você só vai promulgar uma lei se aquela lei tiver consequências favoráveis. Você só vai determinar um novo crime se aquele crime for um crime desfavorável, e assim sucessivamente, tá? Por isso que o argumento pragmático, ele goza da verossimilhança do tópico anterior, tá? Lá atrás. É aquele, então, que questiona o argumento enquanto o ônus da prova, o ônus probandi, tá? Depois, agora, nós passemos então para a finalidade, o segundo tópico. A finalidade aqui ela é rejeitada pela ciência, mas é a responsável por criar diversos tipos de argumento, pois o argumento depende do seu fim, tá? E aí nós podemos dividir os argumentos nesses exemplos aqui. Vamos lá. Argumento de desperdício é o primeiro. O argumento de desperdício, ele é o argumento que denota a necessidade de se fazer algo para que não haja desperdício do outro lado. Por exemplo, né, já está tendo a guerra, né, está tendo uma guerra, eles estão com a intenção de fazer o cessar-fogo,
Só que qual é o argumento do desperdício nesse caso? É necessário que se continue a guerra para que aqueles que morreram não tenham morrido em vão. Né? Você tem que esperar, então, já que já teve gente que morreu na guerra, vamos acabar com a guerra e tentar ganhar a guerra, porque já perdemos vidas, então a gente já desperdiçou essas vidas. Não tem como te recuperar, já que estamos aqui, vamos continuar. Tá? Isso é o argumento do desperdício. O argumento de direção, né, o segundo, por outro lado, ele consiste em rejeitar uma coisa, pois ela iria servir para um fim que não era desejado, ok? Ele é o argumento tido como o argumento de reação em cadeia. O exemplo, né? Um exemplo aí que a gente pode dar é um setor um setor do serviço público que está com salário baixo, ele pede aumento. O argumento de direção nesse caso, para evitar uma reação em cadeia, nega esse aumento. Por quê? Porque o argumento que eles vão defender é: se nós vamos aumentar o seu salário, todas as outras categorias vão querer também um aumento salarial. Então é um argumento da reação em cadeia. Se eu não nego para você, eu vou ter que aumentar o de todo mundo. Então é uma reação em cadeia, uma sucessão de fatos, de atos, de acontecimentos. Ok? E por fim, né, nós temos o argumento de superação, que é o terceiro aí, que ao contrário dos outros, a finalidade ela desempenha um papel motor. Ou seja, ela parte da insatisfação do valor. Ok? Ou seja, né, qual é a insatisfação do valor aqui? Nunca é bom o suficiente. Não se tem o ideal, tá? Não, o ideal é inalcançável. Não há como chegar nele, tá? Então, o obstáculo ele é sempre alçado a ser superado sucessivamente, passando a ser um meio para um fim e não, né, o fim em si mesmo. Por fim, né, a finalidade ela é criada para atender às necessidades de uma causa. Como, por exemplo, motivos para uma guerra já iniciada, né? Nós temos aí, já começou a guerra, já invadiu o Vietnã, né? Viu que não tinha motivo, então vamos falar que eles tinham petróleo e o petróleo é nosso. Entendeu? É nesse sentido. E por fim, né, para finalizarmos aí a finalidade, um contra-argumento eficaz consistiria em mostrar que o valor indicado pela finalidade, ele não passa de um meio e não de um fim. Utilização, portanto, do para, abre aspas, da palavra para, tá? A gente pode dizer que, portanto, que o argumento que é o argumento pragmático ao inverso, tá? Então nós agora passamos para o terceiro, que é a coexistência. Neste, né, nós podemos dizer que o argumento é extraído de uma relação de coexistência entre as coisas. Logo, é possível perceber uma relação do atributo com a essência. Ou melhor, né, dos atos com a pessoa. Ok? Essa essência explica o que muitas coisas possuem em comum, como, por exemplo, um grande número de estátuas do século XIX. A sua essência é o padrão, ou seja, ela pode ser o teor político, o estilo gótico, tá? Então essa é a essência daquelas estátuas do século XIX. Vai ter estátuas que tem teor político, vai ter estátuas feitas por conta do estilo gótico, e assim sucessivamente. Então agora nós vamos para os argumentos destacados, né, dentro do tópico de coexistência. O primeiro é o argumento de pessoa. Ele consiste no nexo causal entre a pessoa e seus atos,
tá? Que fundamenta sua responsabilidade. Ele consiste, portanto, em entender que a pessoa não mudará, tá? Ela não vai evoluir, como ocorre nos julgamentos de crime de guerra, tá? Que não importa quanto tempo se passe, a pessoa não vai mudar. O que é uma falácia, né? Pois sabemos que as pessoas evoluem, mas isso não exclui a sua responsabilidade pelos atos praticados na época da guerra, tá? Mas aqui eu só precisava fazer esse pequeno parênteses para dizer que sim, as pessoas podem mudar, as pessoas podem evoluir, aprender, né? Como diria aí, se muito me engano, a Rita Lee, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, né? Depois nós temos o segundo, que é o argumento de autoridade. Vamos lá. No que consiste o argumento de autoridade, né? Ele vai consistir na valoração do argumento com base no autor da afirmação. Então vamos lá. Embora a gente venha perceber que o argumento de autoridade ele veio a cair em desuso nos últimos dias, tá? Por quê? Negacionismo científico, tá? Principalmente com o surgimento das teorias de conspiração, como a Terra plana, as vacinas não funcionam, entre outros. Mas aí agora a gente se pergunta, o que consiste na verdade esse termo autoridade, né? Será que devemos entender esse autoridade enquanto autoridade máxima, como por exemplo o presidente da república, ou é o governador do estado, o prefeito, talvez o cargo máximo das forças armadas, alguém do judiciário ou do legislativo, né? Bom, na verdade isso não vai importar, tá, para o conceito de argumento de autoridade, porque a autoridade implicada aqui ela é compatível com a valoração de quem está falando. Então a gente vai ver as conquistas, os méritos, o passado, tá? Então a base que fundamenta a sua história, a história da pessoa, vai torná-la uma autoridade. Vamos pegar um exemplo aí dos dias de hoje. O youtuber, né, pesquisador, biólogo, Átila Yamarino, né? Ele é hoje uma autoridade no assunto, né, Covid-19 para nós brasileiros. Por quê? Porque ele é um estudioso do tema, ele tem dois pós-doutorados na área, tá? Ele é não lembro se ele é virologista ou infectologista, tá? Ele fez esses pós-doutorados em universidades de renome nos Estados Unidos, tá? Então o argumento de autoridade funciona dessa forma. Inclusive, ó, tem até um meme que demonstra esse argumento de autoridade, que é o só saio de casa quando o Átila bater na minha porta falando que eu posso sair. Tá? Isso é um meme que eu vi algumas vezes já no Facebook, que ele demonstra o argumento de autoridade, que é o Átila enquanto autoridade, tá? Só que nós temos que o argumento de autoridade, para fins de pesquisa científica, ele não tem que ser levado em consideração, tá? Aqui é o argumento de é verdadeiro, pois tal pessoa disse que é. Por quê? Porque o argumento de autoridade ele tem que ser provado, né? Não é só porque no meio científico, né? Você vai falar, olha, tal pessoa disse tal coisa e comprovou isso fazendo isso e isso. Perfeito. Tá? Mas daí não vai ser um argumento de autoridade por ser argumento de autoridade. E, por fim, o argumento de autoridade ele pode ser contraditado por fatos, né? O Átila falou, olha, o isolamento social é a única coisa que pode dar certo. Aí vem alguém e mostra, olha, mas com esses dados o isolamento social não deu certo. Pronto, ele contra-argumentou o argumento do Átila. Entendeu? Por fim, né? Aí, na verdade, nem sei se é por fim, né? É o último tópico desse. É o último subtópico desse subtópico desse tópico. Nós temos o terceiro, argumento ad hominem,
tá? Que de uma forma bem simples a gente pode afirmar que é o argumento de autoridade invertido. Ou seja, você vai utilizar a imagem de quem está falando para desacreditar a argumentação. Ou então você vai dizer que esse argumento que a pessoa usou também foi usado no passado por uma outra pessoa horrenda, tá? Como, por exemplo, você pega algum argumento aí e usa e encaixa falando que, olha, isso era o que Hitler dizia para defender aquilo que ele fez na época dele. A pessoa vai falar, opa, então ferrou. Entendeu? Isso é o argumento ad hominem. Ele também pode ser usado para desacreditar o próprio orador, tá? Quem está falando. Ele só diz isso porque escreve para a Folha de São Paulo. Ou então, ele só faz essas caridades porque ele tem um interesse por trás. Você vai desacreditando do próprio falante, tá? Não, esse é o argumento ad hominem. Isto posto, nós vamos em que é a dupla hierarquia. Nós vamos então voltando dupla hierarquia. Ele é tido como muito complexo, porém ele é muito utilizado. É uma argumentação em duas etapas, onde um argumento da primeira etapa ele vai implicar uma valoração em um argumento da segunda. E daí com isso ele ou reforça ou diminui esse valor, tá? O exemplo trazido pelo autor Olivier Ribot se dá na frase, abre aspas, não acreditei que teus editos pudessem suplantar as leis não escritas e imutáveis dos deuses, pois não passas de um mortal, fecha aspas. Existem aqui, portanto, duas ideias nessa frase. A primeira é que o argumento dos deuses é maior que o argumento do mortal, resultando assim na segunda ideia, que as suas leis não escritas maior que os teus editos, tá? Assim, a argumentação só será possível se o auditório estiver de acordo com a primeira premissa, que dos deuses é maior que mortal. Finalizada essa explicação, a gente passa para o terceiro tipo, que são os argumentos que fundamentam a estrutura do real. Que vale dizer, eles são argumentos empíricos, pois eles não se fundam no real, mas sim eles vão criar esse real. Vejamos então o primeiro, exemplo, ilustração e modelo. Este grupo, deve ser dividido. Então vamos trabalhar primeiro a respeito do exemplo. Que no livro Tratado de Argumentação de Pélema e Taiteca tem um papel mais restrito do que para Aristóteles. Tá? Para eles, para a dupla, é o argumento que vai do fato à regra. O Olivier Ribot cita como exemplo, tá? Abre aspas. Nos Estados Unidos, alega-se que certo jornaleirozinho ficou bilionário para dizer que qualquer um pode ser bilionário. O exemplo reforça a regra por 1. Ser diferente dos que o sugeriram e 2. Ser independente dos outros exemplos. Fecha aspas. Eis que lendo isso surge o questionamento. Como invalidar um exemplo? Tá? A resposta parece meio besta, e talvez até seja meio besta, que é com outro exemplo, que contradiga o que o exemplo primeiro estava falando. Tá? Por outro lado, nós temos a ilustração, que é um exemplo que pode ser tido como fictício, como ficto, fantasioso, pois a sua função não é provar a regra, mas sim reforçar a sua adesão, a adesão das pessoas àquela ideia, tá? A ilustração, portanto, ela pode ser designada desde uma simples figura, até mesmo uma obra renomada. E de outra forma,
O modelo, né, é mais que um exemplo. Ele é algo a ser imitado, reproduzido, ok? Questiona-se, então, né, o modelo é um argumento? A resposta, claramente, né, não poderia ser outra que sim, é um argumento. Pois serve como uma norma e ele pode ser refutado, tá? Como você vai refutar o modelo? De duas formas. A primeira é recusando, né, preferindo um modelo B do que o modelo A, né, ou mostrando que o adversário não está extraindo do modelo o verdadeiro sentido, tá? Como eu coloquei aqui, bem aqui em cima, desse lado, bem aqui em cima, né? Essa conversa. O pai diz ao filho: Napoleão era o primeiro da classe com a sua idade. E o filho responde: na tua ele era o imperador, né? Fica aí bem demonstrada, né, a hipótese de não extrair o verdadeiro sentido do modelo, né? O modelo aí é o Napoleão. Napoleão era um estudante muito bom? Era. Mas na idade do pai ele já era o imperador da França. Então pouco importava aquilo que ele tenha feito enquanto criança, tá? Isso explicado, né, a gente parte agora para mais um subtipo, que é o comparação e argumento do sacrifício. Vamos lá. Primeiro de tudo, vale dizer que aqui nós estamos seguindo a classificação do Olivier Ribot e não da dupla Perelman e Taiteca. Pois, para essa dupla de autores, a comparação encaixa-se no primeiro tipo lá, os argumentos quase lógicos. Aqui, a gente vai seguir o Ribot porque ele distancia-se da dupla, pois ele alega que a medida é sempre empírica. Então a comparação liga-se ao ato de que ele funda as estruturas do real, tá? Então, e com isso explicado, nós vamos para a explicação propriamente dita, que é o primeiro ponto, a comparação. Ela vai instaurar a relação entre dois termos, tá? Pergunta: como? Ele vai utilizar dos conectores, tá? Entre dois termos, né? Como mais forte, mais bonito, mais fraco, menos propenso, entre tantos outros, tá? Essa relação ela não é imposta pela realidade, então se cria a possibilidade de inventá-la, tá? A gente vai se questionar então como que a comparação pode ser considerada como um argumento, né? A resposta ela não parece ser tão simples. E aí eu vou utilizar as palavras do Olivier Ribot para a gente novamente, né? A comparação vai ser considerada um argumento, abre aspas, por permitir justificar um dos termos a partir do outro ou dos outros, fecha aspas. Assim, se justifica, né, algo em comparação com os outros, como por exemplo a atribuição de uma nota em uma prova em comparação a alguém que alcançou a nota máxima. Ah, você não fez tudo aquilo que aquela pessoa que tirou a nota máxima fez, então a sua nota vai ser um pouco mais baixa. Entendeu? Essa é a comparação. Vamos lá. E aqui também, gente, é importante a gente dizer que a ordem lexical é importante. Embora a estrutura e o sentido sejam o mesmo, há uma diferença no nível argumentativo. Vejamos, né? O pai é maior que o filho, ou o filho é menor que o pai. O sentido é o mesmo, mas você dá a sensação de o pai é maior que o filho, ele traz como força argumentativa algo diferente de o filho é menor que o pai, ok? Nesse caso também, né, não nesse caso em específico, mas na comparação é possível perceber a figura de linguagem hipérbole, tá? Que ela aparece nas comparações, a fim de condensar ainda o gênero do argumento, né? Amplificar, intensificar enquanto argumento.
que é para isso que servem as figuras de linguagem no final das contas. Assim sendo, o argumento do sacrifício, né, o segundo tópico, ele é um tipo de comparação, mas que requer a dualidade entre o valor e o sacrifício por ela inserido na oração, né? Qual é a ideia? Que você só aceita uma coisa se aquela coisa tiver um sacrifício por trás, tá? Eu só acredito nessa história se ele fizer tal coisa, né? Só acredito nessa história se as pessoas que estiverem contando jurarem sua morte. Esse é o sentido, tá? Como a gente estava falando de figura de linguagem agora há pouco, nós entramos então em outras figuras de linguagem que podem ser consideradas como argumento, que são a analogia e metáfora, tá? E analogia ela é usada para construir uma estrutura do real e ela permite encontrar e provar uma verdade graças a uma semelhança de relações. E aqui eu estou parafraseando Olivier Ribot novamente, tá? Ou seja, ela exibe duas relações numa linha de comparação. A primeira seria o tema, tá? Ou seja, o que se quer provar, e do outro lado o foro, que é o que a gente usa para provar, tá? Por isso, o foro numa analogia é retirado da esfera do terreno e do concreto e o resultando então num tema abstrato, tá? A gente tem então que a analogia ela vai trabalhar quase todas as vezes com realidades distintas, com polos diferentes. Por quê? Não vai haver uma homogeneidade em suas esferas, tá? Diferentemente do que ocorre na comparação e no exemplo. Só que nós temos que pensar que enquanto nós, juristas, né, nós fazemos analogias dentro de uma mesma realidade, dentro de uma mesma esfera. Qual seja, né, as leis, as decisões. Então, sim, é possível a prática de analogia dentro de um mesmo universo. Passemos então agora para a segunda figura de linguagem, que é a metáfora. A metáfora ela vai ser uma analogia condensada, que ela vai expressar os elementos do tema ou do foro, porém ela vai omitir um dos dois, né? Pegamos a frase, né? A velhice é a noite da vida. A relação está entre velhice e vida, noite e dia. E neste caso, o dia é o elemento omitido, tá? Então a velhice está para a vida, o quanto a noite está para o dia, né? A noite é o fim do dia e a velhice o fim da vida, ok? Isto posto, nós vamos então para o quarto tipo. Os argumentos por dissociação das noções. Cumpre a gente iniciar dizendo que os argumentos desse quarto tipo partem da dissociação das noções em pares hierarquizados, tá? O Ribot cita, por exemplo, aparência, realidade, meio, fim e tantos outros. Eles vão se distinguir assim dos outros argumentos. Vamos iniciar por absurdo ou distingo, que tem como objetivo principal dirimir as incompatibilidades, e é exatamente isso que vai tornar convincente e durável, tá? O segundo par aqui que nós vamos trabalhar, e na verdade o último, é o aparência-realidade. A aparência ela apresenta incompatibilidades. A realidade é diferente do que muitas vezes a aparência nos mostra. Com isso, o argumento de dissociação introduz uma dualidade e cria um fenômeno hierarquizado. Temos então que se aparente imediato conhecido diretamente. 2. Ser real, critério de valor e de verdade do primeiro. Tá? Nós temos então aqui que nem sempre, né, aquilo que se aparenta vai ser o real. Peguemos, por exemplo, se a gente pega um graveto e coloca num rio. A aparência, né, vai dar a sensação que o graveto está quebrado.
E a aparência não é real, porque a gente sabe que o graveto está inteiro. Entenderam? Tá? É essa dualidade entre aparência e realidade. Nem tudo que aparenta é real e nem tudo que é real aparenta. Tá? E é essa a ideia que eles querem transmitir para a argumentação. Isto posto, meus queridos, encerro a aula de hoje, né? Com essas duas aulas de argumentação, né? Da semana passada e dessa. Estamos chegando no fim, né? Faltam mais 2 aulas pra gente, para acabar o curso. E é isso, tá? Essa foi a última aula gravada que vocês vão ter, né? As 2 próximas aulas voltam a ser ao vivo, porque meu isolamento acaba esse final de semana, né? Então, com o isolamento acabando nesse final de semana, na quarta-feira, eu já posso voltar a frequentar minha casa, de verdade, né? Eu não apresentei nenhum sintoma, só tosse, né? Então eu acredito que eu não tenha contraído Covid, ou se eu contrair eu estou assintomático, né? E já posso ter até me curado, e eu volto à minha casa normal. Como eu não apresentei nenhum sintoma, eu acredito que eu não vá passar para ninguém caso eu tenha, né? Pois bem, na quarta-feira que vem nós teremos uma aula mais simples. Nós não teremos slides, como são as 2 últimas aulas. Nós vamos falar de direito e literatura, tá? Então, na próxima aula, eu quero falar com vocês sobre... Eu acho que eu vou... Na verdade, eu acho que na aula da semana que vem, eu já vou dizer para vocês, eu vou procurar um filme, tá? Pra gente debater um filme que não seja de direito, e pra gente debater os efeitos jurídicos do filme, tá? E na última aula eu vou apresentar para vocês a minha dissertação, tá? De mestrado, que a nossa aula é dia 1º de julho, né? E a minha banca vai ser dia 2 de julho, tá? Exatamente um dia depois da nossa aula. Então eu vou apresentar para vocês aquilo que eu vou apresentar no dia seguinte, tá? Então é isso aí. A aula acaba por aqui. Não se esqueçam de se inscrever, assinar, ativar as notificações. Eu vou colocar aqui embaixo um link para vocês entrarem, darem uma lida em um texto sobre falácias, tá? O que são, como elas funcionam, etc., para dar uma enriquecida aí na parte de argumentação. Não é obrigatória a leitura, mas é para a gente complementar aí essa aula de argumentação. Dependendo de como for, se vocês quiserem mandarem alguma mensagem para mim, eu posso fazer uma breve explicação na aula da semana que vem, antes da gente entrar em direito e literatura, porque falácias é uma coisa rapidinha, a gente não vai fazer nem 15 minutos, mas é somente caso vocês queiram, tá? Então, tchau, tchau e até semana que vem.